Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. A COP30 começou, foi dada a largada para a Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece esse ano em Belém do Pará, no Brasil. Uma discussão que reúne líderes mundiais, cientistas e a sociedade civil para negociar ações de combate e adaptação à crise climática. Sabe quem vai estar na COP30? O Centro Sabiá. Desde 2023, somos uma organização observadora credenciada pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Nesse ano, o foco do debate será a adaptação climática e a transição justa. Essa é uma oportunidade de representar nossas redes e articulações em prol de uma agenda climática defensora dos territórios semiáridos e do nosso bioma, a nossa floresta, a Caatinga. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Tem umas 2 semanas que a gente não vem por aqui por causa de outras produções, mas o Cantos do Sabiá é um programa de toda semana, toda segunda-feira. Então segue a gente aqui para não perder nenhum episódio desse podcast. Clica para seguir se você está no Spotify ou no YouTube e vem com a gente acompanhar a COP30 no Brasil e o Centro Sabiá na COP. É na Caatinga que soluções climáticas são construídas coletivamente pelas populações que mais sentem impactos das mudanças do clima. Por isso que hoje vamos refletir sobre as ações junto ao Centro Sabiá que já acontecem na COP30 em Belém. Hoje vamos ouvir recortes da mesa de discussões que aconteceu dentro do evento, com o tema Caminhos para uma Transição Justa nas Áreas Rurais do Semiárido Brasileiro. Participaram da mesa Carlos Magno, coordenador de mobilização do Centro Sabiá, Elisa Pancararu, liderança indígena do povo Pancararu no sertão pernambucano, Alexandre Pires, diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Também a jovem da Rede de Jovens de Articulação do Semiárido Brasileiro, Gisele Almeida. E Guilherme Delmondes, ele que é da comunidade Lagoa Comprida de Uricuri, Pernambuco, e faz parte da plataforma Semiáridos da América Latina. A mesa Caminhos para uma Transição Justa nas Áreas Rurais do Semiárido Brasileiro foi um espaço de diálogo e reflexão sobre o que significa na prática promover uma transição justa, explorando experiências inspiradoras de adaptação climática, como os sistemas agroflorestais e o banco de sementes. E a gente vai ouvir agora Elisa Pancararu, que comentou sobre as pistas que podemos construir por essa transição no rural semiárido. Vamos ouvir? Eu penso que a gente vem pensar sobre o semiárido, pensar sobre o bioma Caatinga também, né? E eu penso que nós precisamos chamar de floresta Caatinga, porque a gente não entende a nossa floresta como floresta, devido à sua característica. No entanto, é a floresta que alimenta e que cura. Historicamente, culturalmente, no Brasil, já que ela é genuinamente brasileira, foi criada uma cultura e uma literatura, e uma comunicação e etc., de desvalorização a esse bioma, a essas características dessas plantas e, consequentemente, de sua gente, né? De forma que vai chegar também às políticas públicas. Para concluir, para não alongar muito, penso que se faz necessário essas rodas de conversa, ampliar o debate, mas sobretudo ampliar as reflexões sobre esse espaço, esse território sagrado de seres sagrados, né? Então, talvez para eu conceber essas árvores como árvores irmãs, esses seres como seres tão quanto a minha presença,
Então eu penso que a gente, e algumas áreas que são sagradas, né? Elas são sagradas para os nossos povos, na sua missão de alimentar, mas também de curar e de proteger. Aí penso que o debate, a reflexão deve se ampliar, principalmente no sentido de valorização e fortalecimento desse ecossistema em torno e a partir dessa nossa floresta caatinga e a sua forma de viver. Território sagrado de seres sagrados para os nossos povos. Ouvimos Elisa Pancararu, liderança Pancararu do sertão pernambucano. É preciso uma discussão urgente sobre nossas florestas e nossos povos que são vivos, resistem com sua cultura, religiosidade e numa crença por participação. Vamos ouvir agora Alexandre Henrique Pires, diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que comenta também sobre o bioma caatinga encravado no semiárido. Eu acho que esse tema que vocês trazem, e Elisa já começa nessa nossa conversa, chamando a atenção sobre a caatinga, sobre um bioma que está encravado num território semiárido. Ou seja, nós estamos falando de duas perspectivas em uma. Porque a caatinga, ela é um bioma que está circunscrito a um determinado território, conectado com o Cerrado, com o Mata Atlântica e com vários outros biomas, mas ela está encravada numa área de clima semiárido. E é nesse território de caatinga onde a gente tem 28 milhões de pessoas vivendo. A caatinga brasileira é o segundo bioma com o maior número de municípios do país. Só perde para a Mata Atlântica porque está ali na costa e tem uma densidade populacional muito grande em função das regiões metropolitanas. E talvez seja a floresta tropical, sazonalmente seca, mais populosa do planeta. Ou seja, é um território onde tem muita gente vivendo, são 42 etnias, povos indígenas, são mais de 50% da população quilombola do Brasil que está nesse território. Então, falar de transição justa, olhando para o semiárido, é também olhar um pouco para essa perspectiva dos povos que vivem nesse território. Obviamente, nós não estamos falando de transição apenas por uma perspectiva de energia, né? De sair do petróleo para uma energia renovável. Nós estamos falando de como as pessoas participam desse processo da transição, como os povos. E aí, eu elenquei aqui 3 pontos iniciais para esse primeiro momento de fala, que eu estou chamando de que olhar para a transição justa no semiárido traz 2 dimensões, que é a dimensão de caráter territorial e sociocultural. São 2 dimensões que para mim têm um destaque importante naquilo que a gente quer refletir aqui. E dentro desse eixo, dessas duas abordagens de caráter territorial e sociocultural, eu elenquei 3 eixos, 3 pontos que eu acho que eles são importantes para essa construção, para a reflexão que nós estamos fazendo aqui, de construção de uma sociedade diferente. Entendendo, e aí a fala do Carlos traz um pouco isso, esse desenho que está aí, o modelo que está aí já não responde, por isso que inclusive nós estamos aqui nessa conferência há mais de 30 anos. O primeiro eixo é dizer o seguinte: para fazer transição justa, nessa perspectiva territorial e sociocultural, é preciso reconhecer as identidades locais e o direito de permanência no território. Ou seja, se não houver uma transição que reconheça, que valorize os sujeitos que estão ali e o direito de permanecer, nós não vamos avançar muito naquilo que a gente está chamando de transição. Ou seja, ela deve fortalecer a agricultura camponesa, os povos e comunidades tradicionais, indígenas, as redes de cooperação que já existem nesses territórios. O segundo eixo está relacionado a essa perspectiva da diversificação e valorização das várias economias territoriais. Transição justa é isso. Não basta trocar o uso das forças de energia sem incluir o povo, as pessoas no debate, na mudança.
Vamos ouvir mais vozes que participaram desse momento diretamente da COP30 no Brasil, que acontece em Belém. O que implica a troca energética no território semiárido. Vamos ouvir Gisele Almeida, jovem da Rede de Jovens da Articulação do Semiárido Brasileiro. Quando se fala de transição justa, realmente já pensa logo nas energias, né? E esquecem da transição do mais velho para o mais jovem. A gente não tem direitos quase nenhum na zona rural. E isso acho que seria uma das primeiras coisas, né? A gente cuidar dos jovens para poder que eles permaneçam no campo. E como a Alexandre falou, já vem a questão de viver no campo com dignidade, né? Não apenas viver no campo só por viver no campo. Já começa daí, eu acredito, né? A gente não só luta para permanecer no campo, mas a gente precisa de um estudo para poder continuar no campo. A gente precisa de uma escola do campo para o campo. A gente precisa de uma alimentação correta no campo. A gente precisa de água para plantar, para poder a gente permanecer no campo. Então, assim, não adianta fazer uma transição apenas de mais velhos para mais velhos, se não cuidarmos e não cuidar dos jovens, né? Porque a gente também precisa cuidar da gente para poder assumirmos os locais e essa tão sonhada transição, né, Alexandre? Se um dia ela chegar, que a gente possa assumir, né? As juventudes também se manifestaram por uma transição justa, inclusiva nos semiáridos. A gente vai ouvir também Guilherme Delmondes, jovem que faz parte da comunidade Lagoa Comprida, em Uricuri, Pernambuco. Ele fala dos povos na centralidade desse processo de transição justa. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter esse entendimento que os territórios, os povos, têm que estar na centralidade desse processo. E também, eu acho que a gente tem que destacar que, primeiro, a gente tem, para isso, essa transição só vai acontecer se a gente dá autonomia às comunidades, aos territórios. Autonomia econômica, autonomia cultural, autonomia dos saberes. E também a gente precisa destacar e sempre valorizar o saber acadêmico e tal, mas também o saber tradicional. E principalmente nesse processo somar ambos, para que assim a gente possa avançar na construção de tecnologias, no pensar de ações mais específicas, mais eficientes acerca de como a gente consegue fazer essa transição. E também sempre pensar na juventude, né? A gente estamos aqui querendo permanecer no território, mas não é só sobre permanecer, mas sim de permanecer de forma digna, porque não adianta de nada a gente estar no território e não ter condições de perpetuar a vida nesse território. Então a gente precisa de uma série de questões, tanto a parte econômica, social, cultural, ambiental. Todos esses elementos precisam estar unidos e centrados nesse processo de transição, porque só assim a gente consegue, de fato, ter uma transição nesse processo. Porque se a gente pautar ações separadas, descentralizadas, no sentido de vamos fazer isso aqui em específico, eu acho que tem que ser pensado de forma coletiva. Isso também traz para isso também esse trabalho a partir das organizações, das instituições, dos espaços populares de poder. Eu acho que esses espaços também tem que ter um diálogo muito forte, muito presente, para que a gente possa pensar e idealizar essas ações. Porque a gente precisa também de recursos, então a gente tem que pensar de que maneira a gente consegue aplicar esse recurso de forma mais eficiente. E aí a gente precisa perguntar às comunidades de que forma a gente faz isso. Porque são elas, vai ser a gente que vai ser beneficiado. Então, como é que a gente pensa essas ações, aonde colocar esse recurso, se a gente não traz as pessoas que vão ser beneficiadas nesse processo para dentro da discussão? A gente fala de uma transição justa diretamente de dentro do centro das discussões da COP30 no Brasil. O Centro Sabiá está na COP30. E você sabe o que estamos fazendo por lá? O Sabiá é uma das únicas organizações observadoras do semiárido na COP30 e estaremos inseridos em diversas programações. Quem vem falar pra gente dessa programação do Sabiá na COP30 é a jornalista Bárbara Bittencourt. Fala pra gente, Bárbara, como que o Sabiá
está na COP. Oi, João. A programação do Centro Sabiá na COP30 está imperdível. A gente está organizando e promovendo debates tanto na Zona Azul quanto na Zona Verde. Isso porque o Centro Sabiá é uma organização observadora da COP do Clima desde 2023. A gente está conversando com outras organizações, ativistas e lideranças sobre a floresta da Caatinga, sistemas alimentares, adaptação climática e transição justa e agroecológica. O nosso objetivo é colocar a Caatinga no centro das discussões climáticas. E é por isso que já na abertura da COP, no dia 10 de novembro, estivemos com a Amazônia de pé falando sobre a defesa dos povos da floresta, tanto da Caatinga quanto da Amazônia, lá na Zona Azul. No dia 12, a gente debateu a transição energética justa e agroecológica nos semiáridos no pavilhão Food Roots and Roads. E falando em transição, também conversamos sobre crédito rural e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE, na Casa da Sociobioeconomia no dia 13. Na Zona Azul, no dia 14, estivemos participando de um debate da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, para falar sobre a inovação climática promovida por mulheres empreendedoras do mundo inteiro. Logo depois, estivemos com o Fundo de Adaptação e o PNUD para discutir as soluções inovadoras implantadas na Caatinga pelo Centro Sabiá que podem ser replicadas em outras realidades. Reimaginamos a Caatinga no dia 15, fazendo uma dinâmica visual com fotos dos povos da Caatinga antes e depois da implementação de soluções de adaptação climática. Brincamos com aquelas imagens de seca, fome, sede e migração para mostrar uma nova realidade. Tecnologias sociais, fartura, armazenamento de água e permanência no campo. O dia 17 vem com debates sobre financiamento climático para soluções locais de adaptação. Elas ajudam os territórios a desenvolver resiliência climática e empoderam mulheres, jovens, comunidades tradicionais e locais. Nesse mesmo dia, na Zona Verde, conversaremos sobre a convivência com os biomas semiáridos e suas estratégias de captação e armazenamento de água. A gente também vai conversar sobre a conexão entre a agroecologia e o bem-estar animal na transformação dos sistemas alimentares. É muita coisa, né? Mas é muita coisa importante, urgente para os nossos biomas. A gente espera que tudo isso possa contribuir para que os tomadores de decisão, as lideranças do Brasil e do mundo, olhem com carinho para o potencial da Caatinga como esse laboratório de soluções climáticas. Sintonize com essas várias atividades que estamos participando. Para saber mais, passe no Instagram do Centro Sabiá e fique por dentro de tudo do Sabiá na COP30. Acesse no Instagram, @centro_sabiá. A gente vai fazer uma pausa aqui em nosso papo, mas volta já com um pouco mais de Sabiá na COP30 e também sobre a transição justa no semiárido. Estamos em novembro, o mês da COP30, que em 2025 acontece em Belém do Pará, na Amazônia. Mais do que isso, é uma COP que acontece no país com o maior semiárido das Américas. É do Brasil, mais de 1.300.000 quilômetros quadrados de território semiárido, onde existe um bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. Além da importância da Caatinga em termos de biodiversidade, com centenas de espécies que só existem aqui, a gente precisa falar do potencial desse bioma em relação às mudanças climáticas. Um dos maiores desafios do planeta hoje é reduzir as emissões de carbono na atmosfera, para tentar limitar o aumento da temperatura global e evitar que mais eventos climáticos extremos continuem acontecendo. A Caatinga é um grande reservatório de gás carbônico, capturando até 5 toneladas por hectare ao ano, bem mais do que a Amazônia, por exemplo, que captura 2,2 toneladas por hectare ao ano. Hoje, a Caatinga já perdeu quase metade da sua vegetação nativa e não tem financiamento suficiente para sua conservação. Os povos da Caatinga aprenderam a conviver com o semiárido, desenvolvendo tecnologias e sabedorias. Construímos cisternas, fogões ecológicos, biodigestores, sistemas de reuso de águas cinzas e bancos de sementes crioulas. Tudo isso pode servir de exemplo para realidades do mundo inteiro. E é por isso que a Caatinga deve estar no centro do debate climático.
Estamos de volta, a gente segue aqui conversando sobre a COP30 no Brasil, o Centro Sabiá na COP30 e também sobre a transição justa no semiárido. E olha que experiência já temos por essa transição. Muitas organizações que lutam, mas quase todas em seus espaços. Como convergir esforços? A gente volta a ouvir Elisa Pancararu, que comenta, além do enfrentamento, os termos da transição justa. Vamos ouvir? Eu penso não que seja apenas pelo fator de uma construção cultural de desvalorização de que a nosso semiárido, a nossa caatinga é um espaço de miserabilidade, né? Não apenas por isso, porque a gente tem uma relação de convivência, né? E aí é meio que um desafio na contemporaneidade a gente unir rapidamente essas experiências, né? Porque muitas são as experiências que existem no nosso semiárido. Tanto experiências construídas como experiências de vida mesmo, né? No entanto, tem a ver, é isso que eu estava evitando falar, né? Mas eu estou querendo dizer, tem a ver essa questão em relação à energia, seja enquanto empreendimentos outros, diversos empreendimentos, seja do outro lado, né? O impacto. Então, os empreendimentos trazem impacto. Então, e o que isso tem a ver com o nosso semiárido? É exatamente esse não debate por esse viés dessa desvalorização desse espaço. Então, talvez pelo meu lugar de fala ser de convivência com esse espaço, né? Mas nós precisamos falar de um racismo construído. Nós precisamos falar do olhar que tem como um espaço demográfico vazio. Não é um espaço demográfico vazio, né? Eu acho uma palavra estranha, florestas secas. Não são florestas secas, elas não estão mortas. Seco no nosso linguajar nordestino é o que não tem vida, né? Então, o nosso semiárido, o que existe de conflito é algo que foi construído, porque os nossos mais velhos, a nossa geração passada, tinha uma relação de convivência, porque eles tinham ciência. Eu vou usar a palavra ciência utilizando a linguagem dos povos indígenas. Então, ciência, como eles não conheciam a universidade, a academia, para eles, mesmo sendo uma palavra em português, ciência era algo extraordinário, algo que era descoberto, né? E eles observavam esse campo, né? E hoje, sempre, essa floresta caatinga, esse semiárido é um espaço de beleza, mas é de conflito também. É um espaço de cultura, é um espaço de conhecimento, mas é de resistência. É de resistência porque nós somos um ecossistema. Nós estamos nessa COP, eu diria antes, em tempos de COP. E hoje nós estamos dentro da COP. Como estão olhando para a parte desse corpo ecossistema, né? Será que essa COP está olhando para o corpo ecossistema? Que você precisa cuidar do coração, né? Desse corpo ecossistema, mas cuidar do pulmão e de seus membros superiores, inferiores, todo. Porque qualquer uma dessas partes desse ecossistema que for violada, o restante vai, né? E aí pensar a transição justa agora é trazer para esses diversos vieses sociais, culturais, espirituais, materiais, ecológicos, ecologia, ou biologia, ou natureza, como queiram. E aí talvez, né, você nos dá pista para esse grande momento, esse grande encontro, esse levante, essa retomada, como dizem os povos indígenas do Nordeste,
Nós fazemos retomada da terra, mas precisamos retomar essa educação popular. Precisamos fazer a retomada da fala, da voz. O nosso povo precisa ter voz nas instâncias governamentais no sentido da incidência da proposição. Alexandre Pires também comenta sobre o espaço governamental dentro de nossos biomas e a representação dentro dessa luta. As pistas por saídas dentro da ação das organizações precisa acontecer ao lado do governo. Vamos ouvir? Eu vou fazer uma fala, obviamente, do lugar de fala do governo, né? Porque eu estou no governo nesse momento. E aí, dentro dos 3 eixos que eu falava sobre, né, dessa dimensão que eu estou apontando como pistas para um processo de transição justa, um dos eixos é a ideia da participação e de uma governança mais horizontalizada. E eu acho que isso serve também para o governo. O governo precisa olhar um pouco para essa perspectiva, porque às vezes a gente fala de participação numa lógica, obviamente, da sociedade civil, dos movimentos sociais, e que é fundamental. Não tem como o governo avançar sem um processo ativo, de participação ativa dos movimentos, das organizações. Mas uma das pistas que eu acho, e aí eu trago a agenda do combate à desertificação como como um mote mobilizador do próprio governo e do Estado para pensar o processo de desenvolvimento de forma mais articulada. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei no Departamento de Combate à Desertificação, nós começamos vários processos. Um deles é o Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação. E a gente abriu o processo de construção do plano, envolvendo a comunidade acadêmica, e está aqui Sabrina do Observatório da Caatinga e Desertificação, que teve um papel fundamental nessa agenda conosco, do Ministério do Meio Ambiente. A gente teve a ASA, a Articulação do Semiárido, que está aqui também, representada por vários de vocês. Ou seja, a sociedade civil, a gente buscou envolver vários atores da sociedade no processo de elaboração. E, obviamente, avançamos num passo a mais, que foi a instalação da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, onde a gente inovou, inclusive com a representação de membros da comissão de comunidades tradicionais. A comissão tem representação de povos indígenas, da APOIME, tem representação de comunidades de fundo e fecho de pasto, de comunidades quilombolas. Claro que aí tem um limite, né, esse limite da participação representativa nesses espaços. Mas é um passo importante que a gente precisa dar. De toda forma, aí eu quero dar um peso nesse momento da fala sobre uma pista vinculada do olhar do governo para o governo. Quando eu olho para o território do semiárido, eu vejo, vou falar das instituições de governo que atuam lá, de forma direta, estão instaladas no território. A gente tem a Codevasf, a gente tem a Sudene, a gente tem o Banco do Nordeste, a gente tem 8 unidades da Embrapa na região do semiárido e na região nordeste do Brasil. Porque quando nós estamos falando de Caatinga é uma coisa, semiárido é outra e Nordeste é outra. São 3 mapas diferentes que têm uma interseção, mas são 3 dimensões diferentes. Então, a gente tem o INSA, a gente tem o CETENE, nós temos uma rede de universidades e de institutos federais que é algo gigante. Então, quando eu olho para o território, coloco uma lupa e enxergo esses vários atores públicos atuando numa mesma região, e se a gente for olhar, os propósitos são muito semelhantes. O que é que cada um pretende, qual é a missão de cada um naquele território, mas a gente pode dizer que na maioria das vezes atuam isoladamente. Então eu estou ambiciosamente trazendo uma perspectiva de que a agenda do combate à desertificação, que envolve esse território de semiaridez, pode ser um mote importante
para mobilizar esses atores públicos para uma atuação conjunta, articulada e não sobrepostas, mas de cooperação a uma transição de sociedade, uma transição justa, uma transição participativa, uma transição que valorize as economias e as lógicas de funcionamento dos territórios e tudo mais. Então, é muito pretensioso, mas a vida de quem vem da Caatinga ou quem é do território do semiárido é cheia de pretensão, porque nós não vivemos no território, saímos dele à toa. A gente vive e sai exatamente para poder mexer na estrutura do mundo, inclusive do mundo que nos, muitas vezes, impõe determinadas condições. Então, olhando por essa perspectiva do governo, eu acho que a gente tem um potencial gigante de articular, sob esse viés da agenda da desertificação, obviamente, e suas variações, né? Uma perspectiva de trabalho conjunto, de trabalho mais articulado e cooperativo. Isso para mim, é uma pista da qual a gente pode tratar. Só rapidamente, eu sei que eu às vezes falo demais, mas eu queria aproveitar para dizer o seguinte. Ontem eu estava no pavilhão do ICLEI, no momento em que a governadora Fátima e o governador do estado do Piauí estavam lá lançando o plano de transição ecológica do Nordeste. E me passou assim uma reflexão que talvez essa seja uma provocação para o IBRAF, assim, de forma bem... o SEBRAP, de forma bem direta também, é que, assim, o Consórcio Nordeste lançou o Plano de Transição Ecológica. A Sudene tem um Plano de Desenvolvimento do Nordeste. O Banco Mundial está coordenando a construção de um programa de plano de recursos hídricos para o Nordeste para os próximos 50 anos. Aí a gente tem o plano de combate à desertificação. Os estados elaboram seus planos estaduais de mudanças climáticas, de segurança alimentar. Ou seja, aonde é que está a interseção entre essas várias dimensões? Porque esse também, para mim, é um desafio para nós, enquanto governo, buscarmos uma articulação e uma cooperação para enxergarmos essas várias dimensões, sem tirar a autonomia de cada um dos atores, para que a gente possa trabalhar de forma mais articulada, olhando para o território. Quem sabe isso pode ser um estudo do SEBRAP no futuro. Carlos Magno, ainda no diálogo da transição justa, comenta as dificuldades de conexão com as pautas do governo. E surge a pergunta: como conectar a sociedade civil às pautas discutidas de forma governamental? Eu acho que aí tem um grande desafio, realmente, assim, porque do lado do governo, você tem cada setor com um plano. O governo não conversa muito sobre cada um, né? É exatamente essa dimensão. O INSA não está conversando muito com a Sudene, nem está conversando muito com o BNB. O BNB segue como instituição bancária, fazendo um trabalho incrível, mas não dialoga, né, com os outros setores do governo. E aí cada um, e o Estado vai fazendo, né, o lançamento do plano ecológico, eu não sei, econômico e ecológico, né, Alexandre? Eu acho que não é só transição econômica e ecológica, eu acho que o governo chama. Ele precisaria ter reunido mais gente sobre isso, porque é do Nordeste todo. Então eu acho que tem um desafio aí que é fazer, e aí eu queria trazer uma camada que é assim, tá, o desafio é esse, mas como é que a gente faz isso com a sociedade civil? Como é que a gente, dos territórios que a gente está, consegue influenciar esse processo também? Influenciar no sentido que, bom, a gente participa. Eu acho que a construção do plano de desertificação teve uma participação muito legal, né, nos territórios. Mas, bom, o plano está sendo elaborado agora, vai ser entregue. Mas existem outros planos. Como é que a gente tem participado desse processo de forma ativa e construindo isso e monitorando depois? Porque eu acho que a sociedade civil brasileira tem um grande desafio e é sempre esse. A gente faz as coisas, depois ela é lançada e nunca mais a gente escuta falar nisso. Porque isso precisa virar lei, isso precisa ser implementado e a gente perde, ou seja, desconecta disso. Eu acho que pensar numa transição justa no semiárido, ele requer, e aí talvez até nessa fala de Alexandre, a primeira fala, assim,
requer a construção de uma estrutura de governança. Porque, bom, vai lançar o plano, e aí, como é que a gente faz depois? Como é que sabe o que é que isso tem construído? E no semiárido, a gente sabe que, apesar de tudo que a gente viveu, né, de estigma, a sociedade civil no semiárido, organizada nas suas diversas redes, tem uma potência e uma força muito grande. E a gente precisa valorizar essa força. E eu acho que a COP, ou seja, esse mote da COP, esse mote do clima, ele pode, de fato, ser uma pista também pra gente. Ou seja, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e dizendo, não, mas a gente está trabalhando tal. Eu disse, cara, faz 30 anos que o Sabiá trabalha com clima. A gente pode ter chamado isso de agrofloresta, pode ter chamado de cisterna, e continuamos chamando, mas o que a gente faz é adaptação climática. E o que a ASA faz? A ASA tem o programa de cisternas é o maior programa de adaptação climática em terras secas do mundo. Só que as pessoas precisam escutar nessa linguagem. Porque quando a gente fala do programa de cisterna, a Caixa do sistema ONU, a Caixa do governo, coloca a gente lá em sanidade, lá em água. Isso quer água, não tem a ver com clima não. Então a gente precisa também, um desafio que a gente tem é como a gente calibra essa gramática para que a gente converse com diversos setores com a linguagem adequada para que os setores consigam entender a gente. O mundo inteiro com olhos voltados ao Brasil. E agora é pensando nesse diálogo em articulações. Quem dá aula nisso, é claro, é o semiárido brasileiro. Gisele comenta as ações para essa transição justa, que pode ser possível se a gente ouve quem já faz isso tudo em nosso semiárido vivo. Modéstia à parte, o semiárido ele já dá aula dessa articulação, né? Assim, porque temos exatamente a ASA, que ela tem uma articulação muito grande com vários estados e seria talvez uma luz para o governo, que eu acredito que seria como se diz, um guia, né, para vocês, porque acredito que essa articulação não deveria ser somente, por exemplo, no Nordeste. Ela poderia muito abrir para vários outros estados, para vários outros locais, e eu acredito que mais o governo teria esse acesso, né, aos outros, e também com essas organizações que são pelo governo. Só que assim, a gente sabe que, por exemplo, você citou a Sudene, algumas coisas assim, que eles têm um alinhamento mais pro agronegócio, né? E aí a gente precisa desse olhar mais pro agricultor mesmo. Então aí vai do governo, o governo se vira para fazer esse balanço de como é que se diz? Não seria equidade, de igualdade, acho. Equidade para poder atender os nossos anseios, né? Assim, atender do jeito que como o Carlos falou, que a gente já tem várias formas de cuidar, várias formas de tecnologia, várias formas de... Então, assim, precisa ser conversado isso a nível de que valha realmente a um nível maior, né? Um nível superior a isso. Não apenas para o semiárido, porque a gente sabe que tem muitos outros cantos que precisam de algumas tecnologias mesmo que a gente tem, como a ASA está lutando para aprovar 1 milhão de tetos solares. Isso não seria apenas só para o semiárido. Imagina isso, abrir isso para quase todas as casas que tivessem, colocar uma placa solar, como não já ia diminuir o gasto de água, de tudo mais. Isso sim, eu acho que ajudaria uma transição mais justa, que também seria rentável para os dois. E eu acredito que assim, a gente já tem os modelos, a gente já tem as articulações, a gente já tem, só precisa mais desse alinhamento mesmo. Que eu acredito que já que esse trabalho em rede, esse trabalho em articulação, ele já é muito forte, e o Nordeste, ele modéstia à parte, ele é um instrutor de como ser articulado
e juntar esse povo todo, né? Caminhos para uma transição justa nas áreas rurais do semiárido brasileiro. Uma discussão que precisa continuar mesmo depois da COP30. E daqui, como nossa conversa tá chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão de uma vez por todas. Quais os caminhos para os atores, para quem vive no campo de fato, por essa articulação, por transição justa? Depois de toda essa conversa, quais as pistas por uma transição justa no semiárido? Quem fala sobre isso é o jovem da plataforma Semiáridos da América Latina, Guilherme Delmondes. Mete o bico. Então vamos lá, de maneira bem rápida. Eu acho que pensar nessa ideia da pista, né, de como a gente pode agir, que caminho tomar, eu acho que a gente tem que, primeiro, entender que um caminho que a gente pode seguir, que foi o caminho que minha família seguiu, é o caminho da agroecologia. Esse caminho que não é fácil, mas que traz muitos frutos. E aí entender nessa diversidade, nessa transversão que é a agroecologia, né, ela é transversal, entender as várias nuances e como ela se conecta e como ela dá pistas de que caminho seguir. A agroecologia, ela é primeiramente para a academia, né, uma ciência, para os movimentos sociais é luta, é engajamento, e para a gente que é agricultor, que está no território, é prática, é manejo, é a labuta do campo, né? E aí, como é que isso se conecta, também trazendo um pouco dessa fala de como cada um trabalha no seu canto, na perspectiva de construir algo, né? E aí a gente também precisa entender que acho que o que conecta e o que nos une é justamente as pessoas. As pessoas que estão nesses espaços é quem justamente conecta, tem que ter essa missão, e são as pessoas que vão construir esse espaço. Porque eu sou agricultor, eu estou no campo lá, mas eu também sou aluno de universidade, estou lá construindo também. Sou militante do movimento social. Então são essas pessoas que estão nesses espaços que vão fazer essa conexão. Essa missão que a gente tem de, enquanto pessoas, construir esses espaços de forma coletiva. Porque no final das contas, a gente está trabalhando para que no final do dia a gente possa melhorar um pouco melhor as condições das pessoas que estão no território. Quando a Alexandre chega lá no ministério para trabalhar, ele vai trabalhar pensando em quem? Nas pessoas que estão no território. Quando eu vou lá no campo produzir alimento, eu vou produzir alimento para quem? Para as pessoas. Quando eu estou lá na minha associação, nas minhas organizações, eu estou falando sobre quem? Estou falando sobre as pessoas. Então, no final das contas, uma transição justa, a gente está falando sobre as pessoas no final das contas. Essa transição para uma agricultura sustentável, para um semiárido mais justo e sustentável, a gente está falando no final das contas sobre pessoas. Viva a COP30, viva as participações múltiplas do Centro Sabiá dentro desse grande momento. Para você saber mais do que está sendo feito, visite o Instagram do Centro Sabiá e fique por dentro de toda a programação. O Sabiá é uma das únicas organizações do semiárido brasileiro dentro da COP30. Hoje ouvimos aqui os debates da roda de diálogo Caminhos para uma Transição Justa nas áreas rurais do semiárido brasileiro, com participações de Carlos Magno, coordenador de mobilização do Centro Sabiá, Elisa Pancararu, liderança indígena do povo Pancararu no sertão pernambucano, Alexandre Pires, diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e também Gisele Almeida, jovem da rede de jovens da articulação semiárido brasileiro, e Guilherme Delmondes, jovem que faz parte da comunidade Lagoa Comprida, Uricuri, Pernambuco. Ele está com a plataforma Semiáridos. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal. Não quer perder nada? Tem que seguir a gente aí. Siga a gente no YouTube ou no Spotify. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas França. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem.
ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.